Em nosso estudo de hoje, a lição 10 do livro Pensamento e Vida tem por título Entendimento. O cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. O estatuário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore à ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento para o alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante, simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos impregnada dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperância, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria, a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós mesmos, nós próprios. Responde-nos a vida em todas as circunstâncias, em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz, com que se alteiam para os cimos da evolução, e pela face de sombra, pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridade do abismo. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece a diferença entre o verme e a plantação para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. E assim como o trabalhador rural extingue a praga salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência sem alentá-lo. Apequenar-se para ajudar sem perder altura é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento para garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço do autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. A gente está lendo aqui o texto e, ao mesmo tempo, fazendo uma viagem aqui sobre as etapas espirituais que a gente vive, que a gente leu um parágrafo aqui do Emmanuel, que Emmanuel fala assim: até o ingresso da consciência cósmica. E a gente tem falado muito sobre vibração, sobre frequência, como na lição anterior falava do pensamento, e vai ter um dia que a gente não vai precisar mais do corpo físico, seremos simplesmente espíritos do outro lado, e que estaremos de vez, definitivamente, na consciência cósmica. O que é? Ela sempre existiu, ela está aqui, ela está num ponto superior a gente. E a gente fica olhando, a gente ainda não consegue sintonizar direito com ela. Alguns aqui na Terra conseguem até antever alguma coisa, um reflexo pálido, mas a gente não conseguiu ingressar nessa consciência cósmica definitivamente. E o Emmanuel, ele vem falando para a gente o seguinte, ele vem falando para a gente que, em primeiro lugar, a gente está vivendo num mundo em que, quando a gente chegou aqui, a gente chegou ainda dando muito trabalho, porque a gente estava ainda, os espíritos que saímos da mão do Criador e ficamos estagiando em mundos primitivos. Quando a gente foi promovido para cá, para o mundo de expiações e provas, a gente chegou aqui ainda trazendo muita selvageria dentro da gente, muita vida instintiva ainda, muito lá dos primórdios ainda. E quando a gente chegou aqui, é claro, a gente cometeu crimes, a gente ainda
passou ainda por etapas de transição. Mas aí a gente chega aqui no mundo de expiações e provas, e a primeira coisa que a gente vai aprender é a buscar disciplina na gente mesmo. Aí depois que eu comecei a não mais violar as regras, não ser mais um criminoso, eu vou ficar um tempo ainda buscando as virtudes, desenvolver as virtudes, até que chega um ponto que a gente descobre que a virtude maior do mundo de expiações e provas é entender, é o entendimento, é a gente poder respeitar todo ser humano que está convivendo com a gente e, ao mesmo tempo, procurar, de alguma maneira, estender a mão a todos eles. Mas o Emmanuel vai pegar aqui o início da lição para mostrar para a gente gente atrai de acordo com a nossa, o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Então, se for um entendimento que simbolize fraternidade operante, a gente vai trazer para a gente uma simpatia também, e ele vem falar para a gente uma experiência que não vale nem a pena a gente submeter essa experiência, mas a gente apenas observar como é que acontece com a gente. Ele fala para a gente, quando eu estou colérico, irritadiço, agressivo, áspero, o que acontece? Eu vou trazer para mim, pela lei de causa e efeito também, desalento, intemperância, crueldade, isso é cura para a gente. E até a reação das pessoas também. Agora, quando você procura ser generoso e ser compreensivo, prestimoso e útil, as pessoas que nos cercam também vão ter essa alegria, tranquilidade, segurança e bom ânimo para nós próprios. Isso é lei da física. É claro que se a gente estiver num ambiente mais voltado para o primitivismo, a gente vai tentar ser simpático e as pessoas ainda estão naquela aquela etapa evolutiva que não só aceita os que forem iguais a ele. Tudo bem, a gente pode até ter uma reação ainda contrária, negativa. Mas, de regra, aqui no mundo de expiações e provas, se a gente, vamos botar que todo mundo aqui tem sede de justiça, você encontra uma pessoa, até nos ambientes mais criminosos, não, eles vão falar assim, a pessoa chegou aqui na boa, a pessoa conversou na boa, e vão usar aquele termo, né, foi papo reto, desenrolou aqui, né, vão usar os termos que normalmente eles usam, mas vão ter uma compreensão maior. Agora, se você chegar em qualquer lugar colérico e retardado, você vai atrair para você também na mesma moeda, ou em moeda pior, porque aqui nesse mundo definitivamente não tem olho por olho, dente por dente, não. Às vezes você falar um palavrão, você recebe um tiro. Olha a desproporcionalidade, né? Mas ele fala para a gente, responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. E até a gente ingressar definitivamente aqui na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz e pela face de sombra. Então, aqui na Terra, todos nós temos sombra e temos luz. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar da lei do amor, Allan Kardec faz questão de lembrar a gente que aqui na Terra não tem um ser sequer que já não traga um pouquinho de luz dentro, que ele desenvolve amor, às vezes pelos animais, às vezes por objetos imateriais, materiais ainda. A gente desenvolve amor somente pelos nossos mais próximos, mas desenvolve. E isso já é um pouquinho de luz. Tem lugares por aí, nos mundos primitivos, quando a gente está saindo da mão do Criador, que ainda é totalmente sombra, ainda não tem ainda aquela luz ainda começando a desenvolver no espírito. Aqui na Terra não, aqui a gente traz já um pouco de luz. Então, a gente vai desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, e quando a gente começa a buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo. Mas às vezes a gente também observa alguns companheiros, e isso serve até para a gente também, né? A gente observa companheiros que eles estão desenvolvendo nesse momento uma disciplina, uma busca por uma disciplina muito grande consigo mesmo, e um rigor, uma falta de compreensão com os outros. É uma etapa evolutiva, que daqui a pouco fatalmente ele vai chegar à conclusão, tá, eu estou me disciplinando, mas agora eu tenho que aprender também que a luz, o candeeiro, quando é aceso, ele não pode ficar embaixo da cama, no lugar escondido, ele tem que ficar à disposição de todos. Quando a gente começa a colocar a nossa luz à disposição de outras pessoas, a gente começa a entrar no caminho do cristianismo, e a gente não vai concluir essa etapa enquanto a gente estiver aqui na Terra, porque na Terra não é lugar de perfeição.
a gente vai estar habilitado pelo menos para ir para mundos regenerados, para ser promovido. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.